linguagem corporificada vai defender a tese de que a gente dá significação para as coisas que existem, gera significado nas coisas que existem, muito a partir das impressões pessoais que a gente tem no nosso próprio corpo. É a partir do nosso corpo que nós conseguimos projetar outros entendimentos ou dar significado às coisas, porque pessoalmente são sensações, são sentimentos corpóreos. Por exemplo, a interação de organismo-ambiente. Um exemplo clássico, nós podemos significar as coisas do mundo a partir do modelo, ou mais propriamente dita, da forma como a gente introduz o nosso corpo nos ambientes. Uma caverna, para um ser humano, pode muito bem ser atribuído a ela um entendimento de uma moradia. Um ser humano poderia fazer de uma caverna uma moradia, coisa que um animal que não coubesse numa caverna, um elefante, por exemplo, não teria esse entendimento dessa caverna. Ou seja, a corporificação significa isso. O nosso corpo tem a capacidade de gerar significado nas coisas. Como, por exemplo, a projeção por partes do corpo. Nós, seres humanos, dotados de cabeça, ombro, joelho e pé, a gente consegue pôr também no mundo essas estruturas como se elas estivessem de fato, mas é percepção pessoal. O que eu quero dizer mais claramente, quando a gente diz o pé de uma montanha, na base da montanha, ou botar esses efeitos assim, montanha não tem pé, é uma percepção nossa, que expressa através da linguagem, porque nós temos uma relação corporal com a comunicação. Imagem esquemática. As nossas noções de ir para frente, ir para trás, centro, periferia, está muito ligado também com a nossa locomoção. É mais uma vez o nosso corpo interferindo no entendimento que a gente dá das coisas. No sentido metafórico, a gente pode atribuir muito isso também na corporificação de conceitos abstratos, por exemplo. Quando a gente associa essas abstrações como o afeto a algo corpóreo, como o quente, a gente tem a capacidade de associar metaforicamente vários aspectos, como por exemplo quando eu falo que emoção, que o afeto seria o quente, que eu acho que o grande é a mais importante, a atividade eu associo ao movimento. E os conceitos perceptuais está mais ligado a formulação das ideias que a gente tem das coisas a partir das referências sensoriais que a gente teve com essas coisas. Quando você fala numa cadeira, por exemplo, você vai formular ideias a partir de impressões pessoais que você teve, experiências pessoais, lembranças que você construiu ao longo da tua vida com cadeira. E, em última, a gente pode falar da gramática da construção corporificada, vai nos dizer que a nossa experiência corpórea também molda a formação sintática das sentenças, pois padrões gramaticais são o produto de mecanismos cognitivos para o processamento sensório e motor que molda a nossa conceituação e nosso raciocínio. Eu vou explicar alguns conceitos ligados ao enativismo. Ele faz parte de uma orientação geral para a fundamentação da mente e interações organismo-ambiente, conhecida como 4Es da cognição, ou seja, a cognição como corporificada, situada, enativa e estendida. Em uma primeira aproximação, a sensação se refere aos padrões sensório-motores, que permitem a ação ser perceptualmente guiada. Isso significa que o agente cognitivo estabelece de forma autônoma correlações entre os padrões de sensações e de movimento, e com isso ele realiza o seu mundo.
É a partir da coordenação de padrões sensório-motores que surgem as habilidades sensório-motoras, que são a chave para a compreensão da cognição na perspectiva enativista. Outro conceito é o de autopoiesis. É um termo criado na década de 1970 pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana, para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios. Os seres vivos geram energia, crescem, produzem moléculas, fazem parte de um processo e há uma circularidade. Os seus elementos interagem entre si e com o ambiente. Dentro desse sistema, a mente é uma rede emergente e autônoma. O ser vivo é capaz de conhecer e, para entender a cognição, precisamos conhecer esses processos biológicos. A identidade sistêmica dos seres vivos depende da automanutenção para evitar o seu desmantelamento sistêmico, ou seja, a morte. Podemos afirmar que um sistema vivo surge no instante em que sua autopoiese se inicia e dura enquanto essa autopoiese é conservada. As 3 dimensões do corpo, segundo o nativismo linguístico, são a dimensão orgânica, que é toda a constituição do corpo humano enquanto partes de um todo fisiológico. Um corpo vivo, perecível. Então, é toda essa parte carne que existe na nossa matéria e constituição enquanto ser humano. A segunda dimensão é a sensório-motora. Então, toda a capacidade da gente sentir, e aí dá para falar dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. E também a locomoção e a nossa capacidade motora, todo o nosso movimento, independente de qual seja. E aí a terceira dimensão é a dimensão intersubjetiva, que são essas nossas interações, são todas as relações de pessoa com pessoa, todas as interações que existem entre uma comunidade humana, que são as interações que as pessoas realizam com as outras pessoas e com o mundo à sua volta, e aí isso forma as suas histórias, as suas vivências e as suas interações de fato. O que é a produção participativa de sentido? Bem, um ato dialógico ele é um significado mutuamente reconhecido. Nesse sentido, a criação participativa do sentido, ela é afetada pelas interações. É o modo como as pessoas geram sentido e como as outras pessoas interagem com isso. Então, é um ambiente de interação, de conexão e intersubjetividade, em que as pessoas já reconhecem significados em comum e, a partir deles, interagem e promovem diálogos entre si. O que são enunciações? Enunciações são atos dialógicos assimétricos que envolvem um produtor, um emissor e um público mutuamente reconhecido, então observadores que reconhecem e balizam, né, entendem aquele mesmo significado da mesma forma. Então, enunciações elas são entrelaçadas, né? Então, enunciados eles são entrelaçados uns com os outros por meio de relatos e ressonâncias de todos os tipos. Nós somos feitos de atos significativos. Eles têm consequência e eles posicionam os falantes, os ouvintes, como personagens no espaço e no tempo. Por isso exige uma interpretação e essa interpretação ela vai impactar no entendimento deste significado. Nós nos moldamos e nos formamos a partir das assimilações que a gente faz das ações dos outros e o que a gente escolhe incorporar ou não desses atos. A gente se constrói a partir uns dos outros e dessas relações, né? E dessa criação participativa de sentido. Todos somos afetados pelas interações. E o modo como a gente gera sentido e como as pessoas interagem com isso é o que vai nos definir. Para finalizar, é importante dizer que a agência linguística é também ética, por causa das ambiguidades que surgem com os poderes linguísticos de reflexão crítica e autocontrole. A prática linguística sempre envolve fazer escolhas. Por exemplo, nós temos dúvidas ao enviar um e-mail se a linguagem deve ser formal ou informal.
Ficamos nervosos ao conversar com o nosso superior hierárquico no emprego. Sentimos às vezes que podemos causar uma discórdia em nossa família ao compartilhar informações. Estamos sempre pensando nos resultados das palavras que proferimos. É difícil ser, ao mesmo tempo, honesto e pragmático. Ou seja, a linguagem nunca está livre de riscos. Concluindo nosso trabalho, eu posso dizer que não houve grandes dificuldades em responder às questões propostas pela professora. Interagimos através de uma rede social, criamos um documento online para a redação das respostas, gravamos os vídeos em nossas casas e depois editamos. A disciplina representou uma experiência desafiadora para todos, principalmente porque foi preciso estabelecer essa interação. A filosofia da linguagem trouxe uma discussão muito pertinente para nós, que vivemos em um mundo onde o diálogo está cada vez mais restrito.